Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar com spoilers sobre Jane Eyre de Charlotte Brontë. Este vídeo faz parte do nosso projeto Lendo as Irmãs Brontë. Este é o primeiro vídeo do projeto, fora a apresentação, claro. Se você não viu a apresentação, eu vou deixar nos cards aqui em cima. Mas sim, vamos conversar então com spoiler, já que é uma leitura conjunta pra gente poder discutir amplamente sobre esta obra clássica tão maravilhosa. Bom, como vocês bem sabem, estamos lendo então em ordem cronológica de publicação e temos 3 livros das Irmãs Brontë lançados em 1847, das 3 irmãs, Charlotte, Anne e Emily. Estamos começando então por Jane Eyre, que por sinal foi o primeiro publicado, gente. O primeiro livro que Charlotte Brontë escreveu, O Professor, foi recusado, então ele acabou sendo publicado póstumamente, mas depois da recusa do Professor, ela escreveu Jane Eyre, que foi publicado antes dos livros das suas 2 irmãs. Então realmente lemos na ordem cronológica de publicação. Foi só, acho que 2, 3 meses antes, não lembro muito bem. Mas ele foi publicado e logo depois, então, também foi publicado O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, e Agnes Grey, da Anne Brontë. Por sinal, há uma informação errada aqui na introdução, né? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre alguns detalhes dessa introdução, não só uma informação errada, mas mais de uma. Aqui na uma das últimas páginas da introdução tem algumas informações erradas, e até a respeito disso que eu falei pra vocês, né? Porque aqui dá a entender que Jane Eyre foi rejeitado, nunca foi rejeitado. Quem foi rejeitado foi o livro Professor, né? Tem tudo quanto é canto, inclusive, essa informação. E também é dito aqui que Charlotte tornou-se escritora como as suas irmãs já eram. Deu até a entender também que O Morro dos Ventos Vivantes e Agnes Grey foi publicado antes, quando na verdade nem foi, veio um pouquinho depois. Elas todas já eram escritoras, né? Nada a ver isso aqui, tornou-se escritora como já eram as irmãs. Mas enfim, vamos com calma, porque eu não sei nem com quanto tempo esse vídeo vai ficar. Eu não faço roteiros para vídeos, eu não sei se eu mencionei já isso algum... Eu já mencionei, mas eu não sei se eu já mencionei o suficiente. Todos os vídeos que vocês assistem aqui no canal, nenhum tem roteiro. Então quando eu me deparo com livros assim, com tantos tópicos a serem discutidos, um livro que eu marquei inteiro, praticamente todas as páginas tem alguma anotação, todas as páginas tem alguma marcação, eu fico meio louca quando eu sento, porque eu não sei nem por onde começar e eu com certeza não vou conseguir fazer um vídeo à altura, né? Mas a gente tenta, pelo menos, falar o que pode, então eu vou dar o meu máximo para o vídeo sair o mais completo possível. Eu vou deixar para comentar detalhes da edição depois, mas de forma geral eu curti muito ler por essa edição. Vocês sabem que eu adoro ler pelos clássicos da né? Eu sempre confio muito nas traduções. Mas vamos então começar a discutir Jane Eyre, porque assim, tem um longo caminho pela frente. Esse é um romance de formação, um tipo de leitura que eu adoro. E o que seria isso? Basicamente um romance de amadurecimento, da jornada de uma personagem, contada como uma autobiografia, a autobiografia de Jane Eyre inteiramente em primeira pessoa, o que já nos aproxima muito mais do que está sendo narrado, né? A gente meio que se sente ali ao lado de Jane Eyre. Eu até preciso dizer que originalmente eu tinha até uma visão de Jane Eyre um pouco diferente do que eu descobri aqui. Porque eu tinha aquela impressão, através de várias adaptações que eu já vi, enfim, que Jane Eyre era uma personagem mais retraída, talvez um pouco até mais submissa, mais ingênua, mais tímida. E ela não tem nada disso, muito pelo contrário, ela é daquela personagem que se impõe a todo momento, que sempre age, pensa e toma decisões de acordo com as verdades internas que ela carrega. Ela é uma personagem com muita força desde criança, a gente percebe ali quando ela tem 10 anos de idade, que é quando o livro começa, num ponto de ruptura, né? Aqui ela já está sendo muito maltratada pelos familiares, ela mora com a tia, por favor, né? Porque o tio dela, que era o irmão de sua mãe, morreu quando ela era bebê, e esse tio tinha amor por ela, os pais morreram, então foi cuidada por um tio, e o tio morreu quando ela era bebê. Então ela não tem vínculos sanguíneos, digamos, familiares, e ela é criada por essa tia e, infelizmente, com muito desprezo. Ela realmente é maltratada, ela é criada ali de uma forma diferente ao lado dos filhos da tia. Então ela sofre muito, é sempre muito injusto. E a gente começa o livro num ponto de ruptura, né? Quando ela tá ali com 10 anos, ela não aguenta mais. Ela já sofreu muito. Digamos que ela tá ali já borbulhando, prestes a explodir. Até que tem aquele momento traumático em que a tia a fecha dentro de um quarto e ela tá muito desesperada, algo que vai traumatizar pro resto da vida, né? Porque as memórias da infância, as coisas, as perturbações, os traumas de infância são carregados pelo resto da vida. E ela até menciona que determinadas coisas que a tia fez ali foram responsáveis por ela ter até um certo nervosismo depois por tantos anos. A gente sabe que memórias de infância e traumas de infância realmente são algo muito sério e ela sofreu muito.
ela resolve se rebelar, ela não aguenta mais, só que ela é sempre castigada. Nesse sentido, no começo a gente lembra um pouco até da história da Cinderela, né? Porque é aquela personagem que vive com os familiares, entre aspas, e que é sempre extremamente maltratada e não conhece o amor, o carinho familiar. Ela não tem essa sensação de proteção e de acolhimento. Tanto é que no começo do livro, quando chega um personagem de fora, aquele médico que é chamado, acho que nem era médico, né? Chamaram alguém ali pra cuidar dela. Aquele homem tem uma empatia por aquela garota, né? Aquele homem sente que ela precisa sair dali, né? E oferece uma ajuda. E quando ele aparece, ela até fica se sentindo segura. Então é um contraste muito grande entre o que deveria ocorrer, né? Porque geralmente você se sente segura no seu lar, com as pessoas que você convive, e ela não tem esse senso de segurança de forma alguma. Então quando vem um estranho, é que ela se sente segura, né? Que ela percebe que se o estranho está ali, nada vai acontecer com ela. E é aí que ela vê uma oportunidade através desse senhor que questiona se ela não quer ir pra escola. Aquele tipo de escola com ensinamentos muito rígidos, mas ela agarra aquela oportunidade com unhas e dentes porque ela precisa sair daquela casa. Ela tinha até um relativo luxo, né, digamos, porque a sua tia tinha dinheiro. Então assim, por mais que ela fosse extremamente maltratada, era uma personagem que tava ali com um teto e comida, enfim, mas ela prefere reivindicar tudo isso pra ir pra fora, pra ir pra longe, porque ela não aguenta mais viver daquele jeito. Ela vai passar por privações nessa escola, ela tá indo ali rumo ao desconhecido com pessoas que ela nunca viu na vida, mas ela prefere abraçar essa oportunidade porque ela já sofre muito. Essa parte da escola, inclusive, é algo que reflete também, claro, a vida de Charlotte Brontë e suas irmãs. Aliás, esse livro aqui tem uma parte, assim, de autobiografia também da Charlotte Brontë, né? Aqui a gente percebe desde o começo muitas questões religiosas. A Jane Eyre, ela é muito religiosa, ela sempre faz referências bíblicas. E quando você lê em edições assim comentadas como essa da Zahra, você percebe que são muito mais referências bíblicas do que você imagina. Porque até em diálogos comuns, tem lá um asteriscozinho do comentário fazendo a ligação em relação à referência bíblica que muitas vezes você nem associa. As irmãs Brontë eram filhas de um clérigo e elas também tinham boa educação, eram mulheres respeitáveis, mas elas não tinham dinheiro, então elas também precisavam trabalhar e trabalharam. A Charlotte trabalhou, por exemplo, como educadora e como governanta. Então, assim, a gente, claro, vê um pouco dessa parte, essa experiência própria aqui no livro em vários momentos. E aí, até nessa questão da escola, né, que essa escola insalubre, essa escola que não tem alimentação suficiente, não tem conforto suficiente e que em determinado ponto acontecem várias mortes terríveis, as pessoas estão sendo ali contaminadas e também é algo que aconteceu na própria família Brontë, com as irmãs mais velhas de Charlotte, morreram também assim depois de uma doença escolar. Voltaram pra casa e morreram, né, como ela menciona aqui que aconteceu com várias meninas. E de forma geral, até a família, né, os irmãos, todos eles, muitos morreram de tuberculose, né, eles pegavam tuberculose e aí o outro pegava e o outro pegava, e um morria depois do outro, que é algo muito triste. Até aqui na parte final a gente vê que o pai Brontë, né, esse clérigo, ele enterrou todos os filhos e a esposa com o passar dos anos. Ele foi o último a morrer com 80 e poucos anos, mas todos eles morreram muito novos, né? A Charlotte, acho que aqui viveu um pouquinho mais das irmãs, ainda assim ela morreu com menos de 40 anos enquanto estava grávida do primeiro filho, né, do que seria seu primeiro filho. Então assim, é bem triste e a gente vê um pouco dessa tristeza, especialmente nessa parte das meninas que moram nessa escola e muitas morrem uma após a outra. Jane Eyre é uma que é poupada, né, e aqui a gente já vê duas das principais influências na vida de Jane Eyre, que vai ser essencial também para a formação de quem ela estava se tornando. Ela era uma garota, sim, que sofreu muito, que aguentou muito calada, mas quando ela explode, aquele negócio sai do controle, né? Ela fala tudo que estava engasgado e ainda ela tem algumas ideias imaturas. Claro que muito do que ela sofreu, ela está preso dentro dela, mas ela tem uma imaturidade em relação a como ela lida com a situação, afinal ela tem 10 anos de idade. E através da sua primeira amiga no internato, a Hannah, ela já percebe uma forma diferente de lidar com alguns problemas, né? Com menos rancor no coração, tentando avaliar as coisas como elas são, né? Porque a vida é injusta, então você vai se deparar com situações desesperadoras e injustiças serão cometidas com você. Então é muito importante saber lidar nesses momentos e, claro, ela é uma criança, ela ainda está aprendendo. Mas já aparece muita sabedoria naquela garotinha que a ajuda e na senhorita Temple, né? Acho que é Temple o nome dela, não lembro muito bem. Aquela figura bondosa em quem se espelhar e que vai guiar os passos de Jane Eyre no tempo que ela fica ali naquela escola, tanto como aluna como posteriormente como professora, né? Nesses 8 anos que ela permanece ali. Um dos diferentes
diferenciais também, já nesse início da narração, como eu falei em primeira pessoa, é que Jane Eyre está contando essa história como uma autobiografia, ou seja, ela já é adulta, isso já aconteceu há muito tempo, então ela tem aqueles olhos maduros já no momento em que ela está escrevendo, em avaliar suas reações e avaliar suas sensações, emoções em ebulição em momentos antigos. E aí ela às vezes faz uns lapsos assim em relação ao futuro, né? Logo aqui no começo, por exemplo, ela fala que eu não conseguia responder a incessante pergunta íntima: por que eu sofria dessa maneira? Agora, à distância, né, o olhar já mais distante, de não direi quantos anos, ela não especifica, vejo tudo com clareza. Então ela tem esses olhos mais maduros que avaliam o passado e que dão uma riqueza narrativa muito grande. Ela pode avaliar muito melhor os seus sentimentos e já perceber algumas coisas que estavam por trás, né? Algumas coisas que ela aprenderia com o tempo. Ela consegue avaliar as atitudes até mesmo dos adultos, como por exemplo da sua tia, que ela chegou a odiar tanto, né? Que fez tanto mal a ela quando ela era criança, mas ela tem aquele olhar maduro até para entender as limitações da tia, o que a tia sentia por ela. É muito doloroso para ela, claro, em vários momentos, mas ela sempre tem um olhar muito crítico e analítico, né? Ela realmente pensa muito a situação e toma suas decisões baseadas nessas reflexões internas, que é algo que a gente vai ver durante o livro inteiro. E aí ela tem, então, esse pulo narrativo, né? Ela conta o que foi de mais marcante ali no momento em que ela era mais nova e logo então ela está com 18 anos aqui na história, que é quando ela vai finalmente sair desta escola. A partida da senhorita Temple após o casamento é o que vai também dar esse empurrão que ela estava precisando, já que Jane Eyre, ela não é uma personagem acomodada, muito pelo contrário, ela tem uma ânsia de ver o mundo, ela tem uma ânsia de vivenciar experiências diferentes, né, e ter contato com pessoas diferentes, e ela vai tentar fazer isso dentro das suas limitações. O que ela pode fazer? Então ela toma a atitude de colocar um anúncio no jornal e sair dali, né, quando ela recebe então essa oferta para trabalhar numa mansão ali próxima, a alguns quilômetros, e consegue um emprego como uma educadora de uma criança que está precisando nessa mansão. Ela não sabe nada sobre essas pessoas, mas ela tem a coragem, ela tem a disposição de enfrentar, de sair do que ela conhece, daquela certa comodidade que ela tinha ali, né? Até houve algumas mudanças na escola e a escola melhorou, não era mais como era antigamente, todo aquele ambiente horrível. Então ela já tinha ali uma segurança concreta e ela deixa tudo isso pra trás mais uma vez pra ver o mundo, pra ter uma nova experiência. E ela faz isso com muita coragem, né? Porque ela não sabe o que terá pela frente. Ela chega, enfim, então, aonde vai se passar boa parte dessa história, nesta mansão do Sr. Rochester, e aí entra muitos ares góticos. Aliás, esse é um livro com ares góticos desde o início, né? Tem essa questão meio fantasmagórica, esses medos, já desde que ela era criança. E quando ela chega nesta mansão vazia, com alguns mistérios aqui por trás, talvez isso seja até uma surpresa para algumas pessoas, né? Não esperar um mistério ali, um suspense aqui no fundo dessa história. Mas a própria descrição do momento em que ela chega na mansão, da forma como a senhora Fairfax já mostra os cômodos para ela, é bem significativo do tom gótico que a história vai tomar em vários momentos. Uma das primeiras coisas que ela fala quando entra na casa é um ar muito frio, como de uma cripta, predominava na escada e no corredor, sugerindo ideias desoladas de espaço e solidão. Ela fala que graças ao aspecto mais alegre do meu quartinho, de certo modo desfizera a lúgubre impressão deixada pelo amplo vestíbulo, pela escura e espaçosa escadaria e por aquele corredor comprido e frio. Ela segue falando sobre Thornfield Hall, que eu acho que eu não tinha mencionado o nome, mas o nome desta mansão então é Thornfield Hall. Thornfield, que seria então o campo de espinhos, que também tem um simbolismo aí na história. Ela diz que o terceiro andar de Thornfield Hall tinha um aspecto de uma casa saída do passado, um altar à memória. Eu gostava do silêncio, da penumbra, da excentricidade daqueles aposentos durante o dia, mas de modo algum desejava passar uma noite numa daquelas camas amplas e pesadas. Ela segue falando que quase poderíamos dizer que se houvesse um fantasma em Thornfield Hall, seria esta a sua morada. Os primeiros momentos na casa, na mansão, são bem calmos, o dono da casa ainda não chegou, não está por ali, e ela vai se aclimatando ali com a Adele, começando essa rotina que para ela é satisfatória, mas sempre com aquele ar no horizonte, né? Ela não se acomoda, gente. Tem uma parte aqui que ela fala que costumava subir para o sótão e ficar olhando ali tudo ao redor, a natureza, e é bem significativa na história. Ela diz que eu desejava ter uma visão que pudesse ultrapassar esses limites, que pudesse chegar ao mundo movimentado.
as cidades, as regiões cheias de vida sobre as quais eu ouvira falar, mas que nunca vira. Então ela quer o máximo que o mundo pode proporcionar, e ela reconhece que muitos sem dúvida haveriam de me chamar de insatisfeita. Isso não era esperado das mulheres, nessa ânsia, essa vontade. O que era esperado era o contrário, que elas se acomodassem e que seguissem rigidamente o destino que era já traçado e trilhado para mulheres, né? Que era aquela coisa mais calma e do lar. E Jane Eyre não tem isso, ela tem desejos. Ela pensa no que ela quer, no que ela gostaria de viver, e logo após falar isso, ela vai justamente pensar em como as mulheres eram vistas, o que era esperado das mulheres, e a gente está aqui nos anos 1840, gente. É algo realmente incrível o fato de Charlotte Brontë já ter colocado este parágrafo que eu vou ler aqui, porque é um parágrafo sensacional no livro. Ela diz que das mulheres se espera que sejam muito calmas de modo geral, mas as mulheres sentem como os homens, necessitam exercício para suas faculdades e espaço para os seus esforços, assim como os seus irmãos. Sofrem com uma restrição rígida demais, com uma estagnação absoluta demais, exatamente como sofreriam os homens. E é uma estreiteza de visão por parte de seus companheiros mais privilegiados dizer que elas deveriam se confinar a preparar pudim e tricotar meias, a tocar piano e bordar bolsas. É insensato condená-las ou rir delas se buscam fazer mais ou aprender mais do que o costume determinou necessário ao seu sexo. Dizer isso em 1840 era algo revolucionário, podem ter certeza, né? O livro, inclusive, recebeu críticas nesse sentido. É, inclusive, aqui mencionado nos comentários, como não poderia deixar de ser, que o tom de ameaça desse manifesto, colocando os sentimentos de rebelião das mulheres no contexto mais amplo do desconforto social da Inglaterra dos anos 1840, afrontou os críticos conservadores. Sim, Jane Eyre afrontou em muitos sentidos nessa questão mais conservadora de como as mulheres eram vistas. E ainda aqui, gente, nessa página, ela menciona até a relação que ela tem com a Adele, essa criança. Mais uma vez, reflete um pouco também da Charlotte Brontë, que também foi educadora, também tinha esse trabalho com as crianças. A relação de Jane Eyre com a Adele é bem peculiar, ela tem sim um carinho que é montado pela sua aluna, mas ela também enxerga falhas, ela não tem aquela adoração, né? Ela menciona isso, que era esperado que as professoras tivessem uma adoração, uma idolatria, uma devoção idólatra, ela diz. Que, inclusive, a forma como ela ensinava, enfim, a forma como ela pensava sobre a Adele poderia ser visto como frieza pelas pessoas que acreditavam nessas doutrinas solenes acerca da natureza angélica das crianças. Ela não acreditava nisso, né? Ela mencionava as falhas também. Nessa mesma página tem uma observação nos comentários que Charlotte Brontë não gostava da maioria de suas alunas na escola de Roe Head, onde ela ensinava. Então ela tinha esse olhar crítico, sim, mas assim, eu acho que em determinados pontos, inclusive, beira um pouco ao preconceito nacionalista, né, um preconceito dos ingleses em relação aos franceses. Eu vou tentar encontrar aqui alguns para dar um exemplo para vocês, porque assim, salta à vista, não é? Eu não tô imaginando na minha cabeça. Por exemplo, eu acabei de achar um aqui que eu marquei, gente, ela diz que não lhe censurei as pequenas liberdades e trivialidades que se permitia quando recebia muita atenção, e que traíam uma superficialidade de caráter herdada provavelmente da mãe e nada comum à mente inglesa, ou seja, os ingleses não têm essa superficialidade de caráter, os franceses que têm. E mais próximo ao final, também pensando sobre Adele, ela menciona que enquanto crescia, uma sólida educação inglesa corrigiu em grande medida seus defeitos franceses. Então sim, é possível ver um certo preconceito aí desse olhar inglês em relação aos franceses. Mas sim, podemos reconhecer que ela, de uma forma geral, trata a Adele bem corretamente, né? Ela tem uma educação de acordo com uma certa liberdade ali de Adele, com as necessidades dela, ela percebe o que a criança precisa, enfim. Tanto é que as duas criam um carinho muito grande uma pela outra. E aí temos então a chegada do Sr. Rochester, esse encontro de Jane Eyre com o Sr. Rochester que vai mudar a vida de ambos. Eles dois são descritos de modo a deixar de lado questões de beleza, né? O Sr. Rochester é descrito como um homem feio, e a Jane Eyre também é descrita como uma mulher sem atributos físicos assim, que eram esperados, né? Sem essa beleza clássica da época. E eles têm um encontro assim muito grande já de mentes, porque desde o primeiro momento eles têm uma certa familiaridade na forma como eles trocam ideia um com o outro, né, nos diálogos, que é uma das partes mais sensacionais do livro, esses momentos em que os dois estão em uma troca de diálogos, de retórica. Ele também atribui um ar místico a Jane Eyre, né? Ele fala, por exemplo, que não é de se admirar que sua aparência seja a de quem vem do outro mundo. Eu me perguntava onde teria adquirido esse aspecto. Quando se aproximou de mim na estrada para
Shanghai ontem à noite, pensei inexplicavelmente em contos de fadas e quase lhe perguntei se enfeitiçara meu cavalo. É curioso porque justamente o temperamento dos dois acaba harmonizando muito bem, né? O Sr. Rochester é extremamente autoritário, ele tem aquele ar de mandar, né, de querer ser obedecido, e Jane Eyre mesmo menciona que se ele fosse mais cavalheiresco, se os modos dele fossem outros, ela ficaria mais retraída. Mas da forma como ele é, né, dessa forma meio grosseira, inclusive, ela consegue lidar melhor, né? Ela consegue meio que colocá-lo em seu lugar, ela tem respostas bem afiadas para as coisas que ele fala. Então, desde o momento eles têm essa familiaridade, esse casamento de temperamentos mesmo, tão opostos, mas que dá muito certo aqui. Isso acaba sendo até mais abrandado com o tempo, quando o relacionamento deles vai evoluindo cada vez mais, há uma certa dependência ali dessas conversas, tanto por parte dela quanto dele. Ela fala que o Sr. Rochester parecia ter um aspecto diferente do que eu vira antes, não estava tão austero, nem de longe tão soturno, tinha um sorriso nos lábios, e seus olhos cintilavam. E vale salientar que muito cedo já no relacionamento deles dá pra perceber que o Sr. Rochester tem muitos arrependimentos no passado, muitos remorsos, né? Ele já esconde algo ali que o atormenta e ele deixa isso, claro, ele expressa isso, só que ele não menciona em palavras o que é, ele não fala muito sobre o seu passado, que faz parte do mistério do livro, né? Porque enquanto eu estou falando aqui da progressão do relacionamento deles dois, há sempre um mistério ali por trás, de gritos na casa, de risadas assim maquiavélicas, risadas meio alucinadas, e coisas que acontecem no calar da noite, uma cama pegando fogo, uma pessoa sendo agredida. E Jane Eyre não sabe o que está acontecendo, ela tem limitações de visão, né, porque as pessoas estão escondendo algo dela. Eu já sabia tudo que aconteceu nesse livro, eu sabia essa parte da história, então eu já pude ler com esses olhos, né, de entender o que estava por trás e de conseguir captar ali o que realmente estava acontecendo. O Sr. Rochester fala sobre ter muitos defeitos, que sabe disso e não desejo tentar atenuá-los, asseguro-lhe. Tenho uma existência passada, uma série de ações e uma intensidade de vida a contemplar dentro do meu próprio peito. Inclusive ele fala que inveja muito, né, aquela consciência limpa de Jane Eyre, sua memória impoluta. E ele diz que uma memória sem mancha ou contaminação deve ser um tesouro fabuloso, uma fonte inesgotável de puro deleite, né? Porque o arrependimento corrói as ações passadas pregressas e o poder que elas têm no presente, né? De corroer a mente. E isso é visto no Sr. Rochester em vários momentos. Ele fala, inclusive, tema o remorso quando se sentir tentada a errar. E é muito significativo porque em vários momentos o próprio Sr. Rochester, o entendimento que ele tem de Jane Eyre vai se mostrar muito correto nas ações futuras de Jane Eyre, né? E é quase como se fosse um aviso, um alerta que ele dá aqui logo no início, muito antes do relacionamento deles realmente progredir. Ele diz: tema o remorso quando se sentir tentada a errar, senhorita Eyre. O remorso é o veneno da vida. Ela inclusive rebate que o arrependimento é a cura e ele fala que não é, que talvez a regeneração seja a cura. Eles conversam muito sobre questões mais profundas também, né? Sobre ações, falhas, erros, pecados do ser humano, sobre manter uma retidão. Eles têm aquela conversa muito moral em vários momentos. Eu sinto que ambos no livro passam a ter um entendimento muito profundo um do outro, né? Das limitações, do que o outro é capaz, assim, do que eles têm dentro de si. Eles, em vários momentos, comprovam através dos diálogos que eles realmente se conhecem profundamente, né? E eles sentem uma admiração completa. Jane Eyre mesmo menciona que ela consegue ser a pessoa mais livre e completa ao lado dele, né? Isso mais próximo ao final. Ela não precisa retrair a sua personalidade, o que é algo muito, muito importante, né? Porque aqui a gente tem mais próximo ao final do livro uma parte que é realmente muito dolorosa, né? Que beira, na verdade não beira, é de fato um abuso psicológico, mas eu estou me adiantando. Talvez você saiba em relação ao que eu estou querendo dizer. Mas, por exemplo, ele diz aqui logo no começo, né, que sobre Jane Eyre, pra ela, ele diz: vejo que ri muito raramente, mas seu riso pode ser muito alegre, acredite-me, não é naturalmente austera, não mais do que eu sou naturalmente mau. Justamente por essa fama que ele tem, né, taciturno, meio grosseiro, meio autoritário, mas ele não é mau, ele reconhece isso, ele sabe até onde vão suas falhas. E logo após ele fala uma frase muito significativa que tem muito a ver até com a própria capa do livro, né? Ele diz assim: há um ser cativo aí, vívido, inquieto e resoluto. Se estivesse livre, voaria alto nos céus. Justamente a natureza inquieta de Jane Eyre, né? Ela tem essa natureza muito inquieta. Ela tem uma vontade ali realmente de despertar, de viver essa liberdade, né? Ansiar por uma total liberdade. As mulheres não tinham liberdade nessa época. E aí eu falo que tem a ver com o capo, né? Justamente isso, porque ele diz um ser cativo, inquieto, que se estivesse livre, voaria alto nos céus. E a capa é muito significativa nesse aspecto, né? Que tem justamente aqui a sombra de Jane Eyre,
meio mais para baixo, né, assim, com esse olhar já mais baixo e mais submisso, e depois aqui ela saindo livre pro outro lado, né, para viver, enfim, ela realmente se libertando das amarras sociais aqui, das coisas que são impostas para as mulheres, do que é esperado das mulheres, e se libertando como um ser completo, como um ser com vontades. Então a capa é muito significativa até em relação também a essa frase do Sr. Rochester e ao que nós vemos de Jane na história. Antes que eu me esqueça também, eu preciso mencionar que sim, eu consegui ver muito mais paralelos entre Jane Eyre e Rebecca da Daphne du Maurier, uma vez que eu li a história. Já saiu um vídeo sobre Rebecca aqui no canal, gente, que é muito associado, claro, com a sucessora da Caroline Nabucco, né? Tem toda aquela questão do plágio, da polêmica. Mas na época em que foi publicado Rebecca, a Daphne disse que ele tinha, sim, muitas influências de Jane Eyre, né? Tipo, como se fosse uma inspiração para o livro, né? Pode ser visto em vários momentos, até na forma como o Sr. Rochester vê Thornfield. Ele percebe ali uma prisão, né? Ele se sente encurralado. E em relação ao seu passado, os seus segredos do passado, enfim. Então esse mistério ali meio gótico na casa, eu claramente pude perceber agora lendo o Jane Eyre as referências e a inspiração que Rebecca da Daphne claramente retirou aqui desse livro. Até em relação à própria personagem principal, o fato dela ser uma moça desamparada, sem posses, enfim. Ele diz, por exemplo, que gosta de Thornfield, de sua antiguidade e isolamento, suas árvores com gralhas pousadas e seus espinheiros, enfim, ele vai descrevendo o que gosta na propriedade e, contudo, por quanto tempo abominei a mera ideia deste lugar, evitando-o como se estivesse contaminado pela peste. Como ainda abomino, porque ele tem traumas no passado, ele tem feridas no passado, e a casa, ele sabe o que a casa guarda, né? E aí justamente também dá pra fazer uma referência muito grande em relação a alguns mistérios do livro anterior que eu mencionei. Nesse meio do livro, né, nessa parte, começa então toda essa questão dos sentimentos em progressão. Tanto por parte do Sr. Rochester, que começa a fazer então um jogo ali de ciúmes, entra aqui outros personagens, ele tenta ali despertar em Jane Eyre uma resposta, porque Jane Eyre tem muita noção da sua posição social. Aqui o Sr. Rochester é um homem de posses, é um homem que faz parte de outra classe social, e Jane Eyre, por outro lado, é totalmente desprovida de posses, não apenas em relação a não ter dinheiro, mas também a camada social que eles pertencem, né, que são realmente diferentes. Ela deixa claro, inclusive, que ela não se rebaixa a uma noção servil de inferioridade. Então ela enxerga como os dois são iguais em vários sentidos, mas ela tinha muita noção de como eles realmente estavam distantes socialmente falando e das amarras sociais, dos impedimentos sociais que esse relacionamento ia despertar. O Sr. Rochester, por outro lado, procura em vários momentos despertar essa resposta emocional. Ele quer conhecer mais os sentimentos dela, ele quer saber o que se passa no seu íntimo. Só que eles têm esse grande impedimento que era, inclusive, muito grande na época, né? Não é algo a ser simplesmente descartado de início. Ela diz, por exemplo, que não faça dele o objeto dos seus belos sentimentos, dos seus arroubos, das suas agonias e tudo mais. Ele não está no seu nível, atenha-se à sua casta e tenha autoestima suficiente para não esbanjar o amor de seu coração e de sua alma, onde tal dádiva não é desejada e seria desprezada. Tem uma parte, inclusive, que ele tenta enganá-la, né, como uma cigana, se veste de uma cigana, justamente para tentar ver se ela confessa seus verdadeiros sentimentos, porque ele não sabe muito bem o que ela sente, né? Ela não pode simplesmente dizer, ela não estava em posição de dizer, ela também não sabia como isso seria recebido. Eles tinham sim um grande vínculo um com o outro, mas até onde se sabe era uma grande amizade. Existia uma tensão muito presente entre os dois e uma grande profundidade de sentimentos que vai se formando aos poucos. Por mais que o Sr. Rochester se mostre em vários momentos com suas falhas, eu simplesmente me apaixonei pelo personagem, vou deixar isso bem claro, tá? Eu acho que agora desses mocinhos heróis, assim, anti-heróis talvez, não sei, desses mocinhos de livros clássicos, muito provavelmente é o meu favorito. Então, o que eu não me apaixonei na época pelo Heathcliff, que pelo Heathcliff eu não consegui sentir nada, só raiva, eu agora sinto pelo Sr. Rochester, sabe? Eu realmente pude também ver muito com os olhos de Jane, porque ela descreve muito bem, né, toda a sensação e sentimentos, os diálogos, então eu acho que houve uma grande profundidade nessa relação dos dois. Mas eu tô até me adiantando, por exemplo, ela fala aqui, né, sobre essa questão da beleza estar nos olhos de quem vê, sobre os traços dele, seu rosto, ela disse que não eram bonitos de acordo com os costumes, mas eram mais do que bonitos para mim, despertavam interesse e tinham sobre mim uma influência que me dominava, que subtraíam meus sentimentos do meu poder e os atavam ao dele. Eu não tinha a intenção de amá-lo, o leitor sabe que lutei muito para estipar da minha alma os germes do amor ali detectados. Ele fez com que eu amasse sem olhar para mim.
E são sentimentos aqui totalmente retribuídos, né? O que nos dá um alívio no livro, porém, claro, muitos impedimentos vão surgir, porque é o que acontece numa história, numa jornada de personagem, numa grande história de amor. Tem que haver algo para separar esses dois, tem que haver o sofrimento, né, a luta. É o que a gente já sabe. Quando tá começando a dar certo, é porque algo vai dar muito errado. Sinto-me tão próxima dele e entendo a linguagem do seu rosto e dos seus movimentos. Embora a posição social e o dinheiro nos separem muito, tenho algo em meu cérebro e meu coração, em meu sangue e meus nervos que me assemelha mentalmente a ele. Eles realmente se conectam muito, né, como duas almas assim que estão esperando um pelo outro, né, toda aquela questão romântica que surge. Aliás, esse livro tem muito desse romance no ar, né? Eu preciso dizer que os níveis de declaração amorosa aqui foram agora levados ao padrão Rochester, porque as declarações desse livro estão lá em cima, né? O nível da declaração, o nível de sentimentos, a profundidade de conhecimento de tudo que ele despeja ali em alguns momentos é algo arrebatador no livro. Acho que o que me ganha muito nesse livro é perceber muita verdade de sentimentos, né? Tanto por parte dela quanto por parte dos diálogos que o Sr. Rochester fala. Então você percebe muita sinceridade e também percebe muito entendimento mútuo das falhas, né, dos traumas, enfim. Eles realmente conseguem ser eles mesmos na presença um do outro. Isso é algo essencial no relacionamento, né? Você conseguir ter essa liberdade de ação e a outra pessoa realmente lhe amar, lhe aceitar exatamente como você é. É você ter uma completa liberdade, uma completa serenidade ali na presença um do outro, né? Eles sentem muito isso um pelo outro, eles sentem esse entendimento mútuo muito forte. Mas antes de passar para outros pontos, eu tô indo aqui em ordem para não esquecer de falar nada, essa própria questão da educadora, da professora, que é avaliada, analisada durante o livro inteiro, né? A própria Charlotte teve isso como profissão, ela foi professora, então ela vai colocar ali algumas atribulações da profissão, né? Muitas vezes o preconceito que as pessoas veem nas educadoras, em pessoas de diferentes classes sociais, porque a própria Jenner, naquele momento em que vários convidados estão na casa, ela escuta barbaridades sendo ditas, né? As pessoas falam e simplesmente nem se interessam, nem cogitam os sentimentos de quem pode estar ouvindo. Ali na frente dela é como se ela não fosse nada na sala, as pessoas simplesmente destilam lá o veneno. A própria Charlotte Brontë já havia se pronunciado sobre isso, é dito aqui numa das observações que ela escreveu: uma educadora particular não tem existência, não é considerada um ser vivo e racional. É claro que a vivência de Jane já vai então ser também uma crítica à forma como as educadoras e as professoras eram vistas. Mais próximo ao final, ela até menciona isso diretamente em relação àquelas duas irmãs, né, suas primas. Elas também trabalham como educadoras e elas iam para Londres para trabalhar, e Jane Eyre vai pensar sobre isso. Eu não tô conseguindo achar aqui no livro a parte que eu queria dizer para vocês, mas basicamente Jane Eyre pensa sobre suas primas. Ela admira muito as pessoas que elas são, né, internamente, as suas vontades, seus desejos, e ela menciona, né, que quando elas voltarem a Londres para trabalhar, elas não são vistas como pessoas, elas não são reconhecidas como tal, né, as pessoas não enxergam ali aquele ser com vontades e tudo mais. Então sim, são feitas várias críticas aqui a essa profissão também, né, como as pessoas viam essa profissão. É mais um desses contrastes sociais sofridos aqui no livro. Jane Eyre como alguém sem posses, desamparada, então o que ela pode esperar? Ela tenta cada vez mais calar essas emoções, e isso também é um impedimento ali para os dois se declararem um para o outro. Tanto é que na parte em que ele está vestido como cigana, ele tem uma percepção muito forte até do íntimo de Jane Eyre, como eu falei, eles se conhecem muito intimamente. E muito do que é dito ali pelo Sr. Rochester, disfarçado, é algo que vai se concretizar no futuro do livro. Ele fala, por exemplo, se referindo a Jane Eyre: posso viver sozinha se o amor próprio e as circunstâncias assim exigirem. Não preciso vender a minha alma para comprar felicidade. Tenho um tesouro interior que nasceu comigo e que pode me manter viva, mesmo que todas as alegrias externas sejam removidas ou oferecidas por um preço que não tenho como pagar. A razão senta-se com firmeza e segura as rédeas. Depois ele complementa: as paixões podem se enfurecer, mas o julgamento terá a última palavra em todas as discussões. Ou seja, que ela não vai se deixar levar por um lado emocional que vai contra os princípios e contra o que ela pensa. E ele, o Sr. Rochester, menciona isso sobre Jane. Ele tem realmente uma leitura muito fiel do que virá a acontecer posteriormente, né? Que inclusive vai lhe trazer tanto sofrimento.
porque finalmente quando eles conseguem, então, ali no arrobo de sentimentos, se declarar um para o outro também, né, naquelas grandes declarações, só o início dessas declarações, né, porque são muitas. Aí ela fala que acha que posso ficar para me tornar invisível ao Senhor, acha que sou um autômato, uma máquina sem sentimentos. Então ali nesse arrobo de emoções é que ela vai realmente externar o que ela sente. Ela fala que não estou dizendo estas palavras com o filtro dos costumes, convenções, nem mesmo da carne mortal. É o meu espírito que se dirige ao seu espírito, como se ambos tivéssemos passado pela sepultura e estivéssemos aos pés de Deus, como iguais, que é o que somos. E aí é que ele também concorda, né? Sim, como iguais, que é o que somos. E eles, nessa declaração, se colocam na mesma posição, que era o que eles precisavam ali para reconhecer o amor que eles tinham e para ultrapassar aí as convenções e o que eles podem enfrentar futuramente e reconhecer que eles devem ficar juntos. Ela diz logo em seguida uma das frases mais marcantes de Jane Eyre. Ela diz que não sou um pássaro e rede alguma me prende. Sou um ser humano livre e de arbítrio independente que agora exerço para deixá-lo. Ela o deixaria porque ela achava que ele estava com outra pessoa. Ele começa as várias declarações aqui maravilhosas. Peço que atravesse a vida ao meu lado, que seja meu segundo eu e minha melhor companheira terrena. São tantos aqui, são tantas coisas que eu marquei. Eles realmente têm uma ardência de um desejo reprimido muito forte que é totalmente liberado aqui nessa parte, com muitas declarações. E eu não sei se vocês também perceberam aqui em vários momentos, assim, nesse livro, eu acho que fica muito claro como a natureza, a forma como a natureza é descrita, né? A ambientação chuvosa, as tempestades, as coisas que acontecem, também vão de acordo com os humores dos personagens, né? Às vezes está tudo ensolarado, eles estão felizes. Aí começa uma tempestade, é o prenúncio para algo grave que virá. Então, assim, tem muitos humores da natureza e nesse momento que eles estão se declarando, isso também é visto. Toda a ambientação é criada, né, para essa resposta emocional, para o arrobo de sentimentos. E aqui, quando é tudo liberado e a gente fica na expectativa, é claro que algo vai acontecer, né, para separar esses dois, já que estamos falando de um livro e muitas atribulações virão. Ela fica com muito medo da felicidade, né? Ela acha que não tem direito, que tá tudo muito lindo, enfim. Até que, né, vem aquela revelação de que o Sr. Rochester é casado, inclusive, né, revelado do pior momento ali no altar. Fale agora ou cale-se para sempre, né? Sempre tem que acontecer nesse momento nos filmes e nos livros, que a esposa dele tá lá presa na mansão, aí todo o mistério do livro é revelado nesse momento, né? Toda aquela questão ali, o problema com a casa, que a esposa perdeu toda a sua sanidade mental, está lá presa com muitos problemas. Então é bem doloroso essa parte, mas infelizmente realmente não dava para casar com essa informação, né? É possível entender a dor dos dois, tanto de Jane Eyre em não aceitar, de acordo com os seus princípios, com quem ela é, ela não aceitar aquela situação, porque é tudo que ela aprendeu, né? Tudo que ela considera certo. Aquilo sempre ia pairar, então ia tirar a sua paz mental. E é algo que ela preza muito aqui, que inclusive o Sr. Rochester também, né? Ele deveria reconhecer a paz mental, as escolhas sem remorso, né, sem arrependimentos. Ela prefere abrir mão de tudo isso, até abrir mão de sua própria felicidade, né, arrancar ali o coração, mas conseguir ter uma paz mental de acordo com o que ela considera certo. E ela é uma personagem extremamente forte, porque todas as decisões que ela toma são de acordo com as reflexões que ela faz em cima daquele assunto, né? São de acordo com o que ela considera o correto para ela como pessoa, né? Como religiosa também que ela é. Então ela realmente vai de acordo com os seus princípios. Os princípios estão acima de tudo e tornam quem ela é, né? Os princípios vão moldar quem Jane Eyre é, como ela vê o mundo, como as suas atitudes. Você entende o dilema de Jane Eyre e a decisão que ela toma, e você entende a dor do Sr. Rochester. Essa separação aqui no livro, inclusive, se mostra essencial para Jane Eyre encontrar ainda mais quem ela é, ela mais em contato com seu eu interior, e para ela atingir um ápice de heroína. Nessa parte aqui, muita coincidência, né? Aqueles ares de livro, de destino, já que ela vai justamente para a casa de seus familiares, sem saber, né? Eles não se reconhecem, depois eles descobrem que são familiares. E assim, a parte dela com o St. John foi realmente dolorosa. Eu considero particularmente aquilo ali uma parte de abuso psicológico. Eu sei que algumas pessoas talvez nem concordem comigo, mas assim, realmente é muito doloroso, porque a personagem a todo momento, ela se mostra extremamente incomodada ali com a insistência do St. John para casar-se com ela, o fato de que ele não tem sentimento algum ali, dele prendê-la ao máximo, dele impor suas decisões, impor suas vontades. É o momento em que Jane Eyre está mais encurralada, né? O momento em que ela faz as coisas de acordo não com suas vontades, mas para agradar a outra pessoa, e ela sente uma dor muito grande mental, ela se sente presa, ela fica até com muito medo
medo aqui nessa parte de ceder, né? De realmente ceder e não conseguir resistir a isso. Então, pra mim, foi a parte do livro mais dolorosa de ler, porque eu acho que ela passa por muito sofrimento mental aqui. Eu acho que é o retrato, inclusive, de um relacionamento abusivo, né? Com muito abuso psicológico, de uma pessoa que simplesmente sequer percebe o que está fazendo, porque ele é descrito como um homem muito bom, muito íntegro e tal, mas ele não percebe a dor que ele coloca em Jane Eyre. Ela até menciona em determinado momento que ela inclusive poderia morrer e ele não ia perceber a ação dele naquilo, né? Ele ia continuar com a paz de espírito completa. É realmente doloroso demais essa parte, gente. Acho que foi a parte mais rápida que eu li no livro, porque eu não tava aguentando sofrer. Depois de tudo que Jane Eyre sofreu, né? Depois de tudo que ela abriu mão, ter que passar por esse abuso psicológico, pra mim foi muito difícil mesmo. Essa parte do relacionamento deles é um grande gatilho psicológico, sem dúvida alguma, sabe? Eu achei... me passou muita raiva, eu senti muita raiva nessa parte do livro. Eu não consegui enxergar essa bondade nesse homem, realmente. Eu posso até ter essa visão limitada pela raiva que eu senti, né? Mas eu realmente não consegui admirá-lo, sabe? Porque Jane Eyre, por mais que tenha sofrido, por mais que enxergue e por mais que ela extravase, né? Que é um alívio quando ela extravasa, ela fala que despreza o que ele entende por casamento, né? O que ele oferece como casamento, o que ele oferece como amor, ela despreza e ela menciona isso, ela fala isso na cara dele. Por mais que ela tenha se sentido acuada, por mais que ela tenha se sentido apagada ali, ela consegue expressar os seus reais sentimentos e é realmente um alívio nessa parte. Ainda assim, ela o vê como um homem muito, muito bom. Ela enxerga, assim, uma coisa muito boa nele, uma bondade que eu realmente não consegui sentir por esse personagem, sabe? Eu realmente não consegui gostar desse personagem no livro, do St. John. Ela fala que tudo isso era uma tortura para mim. De fato, é uma tortura requintada e lenta. Pude sentir como se eu fosse sua esposa. Esse bom homem, puro como a mais profunda fonte, poderia facilmente me matar sem tirar das minhas veias uma única gota de sangue ou admitir em sua consciência cristalina a mais leve marca do crime. Eu acho que há muita hipocrisia nesse personagem, sabe? Um egocentrismo, assim, da visão dele que acerta e tem que ser. Tanto é que ele, em determinados pontos, até fala, né? Que meio que você vai queimar no mármore do inferno se não for comigo. Você está renegando a Deus só porque não quer casar com ele. Ah, eu passei muita raiva nessa parte do livro. Só digo isso, viu? Eu realmente tenho que ler rápido, assim, com raiva no coração. Quando ela fala, né, pra ele, desprezo a sua ideia de amor, desprezo o sentimento falso que oferece. Sim, St. John, e desprezo você quando me propõe algo assim. Pra mim foi aplausos aqui no livro, sabe? Era um alívio quando ela conseguia se impor contra ele, porque a Jane, ela se impõe em vários momentos do livro, né? Ela é aquela personagem maravilhosa. E aí ela se sente muito presa e acuada e a gente sofre nesse momento com ela. Então foi um alívio quando ela realmente conseguiu se libertar mais uma vez. Em um momento ela disse que a cada dia desejava agradar-lhe mais, mas para isso precisava renegar metade da minha natureza, sufocar metade das minhas vontades, desviar minhas preferências de seu rumo original e me forçar a perseguir objetivos aos quais eu não tinha qualquer propensão natural. Ela segue falando que ele queria me preparar para um grau de elevação que eu não tinha condições de atingir. Torturava-me hora após hora para buscar um padrão que ele sustentava. Ou seja, um retrato para mim de um relacionamento abusivo, um relacionamento que corrói a pessoa por dentro e que é reflexo até hoje de muitos relacionamentos, né? Então realmente foi uma parte muito difícil de acompanhar e quando ela realmente se libertava e falava, né, o que ela sentia e os seus sentimentos afloravam e ela explodia, né? Ela fala que muitas vezes aguenta calada muitas coisas e explode. Então era um alívio pra mim quando isso acontecia. E é um contraste muito grande do relacionamento dela com o Sr. Rochester, que é aquele relacionamento que ela consegue ser inteiramente ela mesma, consegue falar absolutamente tudo o que ela pensa e que ela é admirada ao extremo justamente por isso, né? Por quem ela é. Ela não precisa disfarçar, ela não precisa reprimir absolutamente nada. E pra mim foi realmente um contraste aqui de relacionamentos, porque o Sr. Rochester é apresentado como um homem austero, um homem autoritário, mas ele a ama intensamente como ela é. E eles dois reconhecem suas falhas e seus defeitos lá, e claro, também suas virtudes. Já que este homem que é apresentado como um exemplo cristão, como uma maravilha na terra, um homem bondoso, é justamente o que é o mais abusivo, né? Que é o que tem aqueles padrões e quer que todos sigam e impõe tanta coisa a ponto dela se anular completamente. Seguindo aquele ar meio fantasmagórico de contos de fadas de Jane Eyre, temos aquela parte do Jane, Jane, Jane,
ao final, né, aquele encontro de almas e que ela realmente volta para descobrir o que aconteceu em Thornfield Hall, que a mansão incendiou, o impacto dessa volta no lar, o impacto de ver o Sr. Rochester, mas esse momento, enfim, de grande felicidade, né, desse reencontro entre os dois. Agora ele completamente dependente em vários sentidos, né, de Jane Eyre, ele sofrendo ao extremo pela ausência dela. E também aqui chega no ápice do que ela pode oferecer como pessoa, né? Porque ela tinha, então, suas restrições financeiras, né? De independência financeira, independência como um ser, como uma pessoa livre, como ela sempre quis. E agora ela atingiu isso. Com a herança, ela atingiu essa independência e ela agora está numa posição mais de igualdade. Ela se sente numa posição de igualdade com o Sr. Rochester, né? Ela sente ali que ele precisa dela, que é como aquela questão que eu fiz um paralelo lá no começo com Cinderela, e o paralelo só vai até ali, gente, o que ela sofre com aquela família adotiva, as várias restrições, porque Cinderela precisa do príncipe encantado para salvá-la, né? E Jane Eyre é o oposto disso. Jane Eyre salva a si mesma. Jane Eyre é um ser independente e livre que vai de acordo com tudo que ela acredita. E é um livro muito feminista, né? Aqui é mencionado até na introdução isso, justamente. Muitos dos pensamentos feministas já estão presentes aqui no livro. Jane Eyre é uma protagonista muito à frente do seu tempo, né? Com muita força. Vinha do nada, praticamente, não tinha posses e ela conseguiu vencer de acordo com os princípios que ela carregava. E eu não falo apenas financeiramente, né? Que aqui temos essa herança, mas ela era um ser independente, feliz e completo, sem essa parte do dinheiro. Mas ela consegue, então, aqui nessa jornada de personagem, a maturidade completa, o amor, a família que ela tanto desejava, né? Esse amor familiar, e consegue sim ficar numa posição de completa igualdade com o Sr. Rochester, né? Ela sente que ela tem mais a oferecer ao final. Por sinal, eu já vi muitas adaptações de Jane Eyre, gente, à medida que eu ia crescendo, e eu tava comentando justamente que em todas elas eu acho que nenhuma é como a forma que Jane Eyre o descreve. Porque sim, a gente não precisa se ater muito a características físicas de personagens, mas é bem significativo o fato de que todas essas adaptações apresentam o quê? Um homem branco, super branco, de olho azul, olho claro. As adaptações que eu lembro são todas assim. E o Sr. Rochester, eu descobri lendo que ele é pele morena, né? Ele é um homem com os olhos negros, pele morena. Eu acho que eu nunca vi uma adaptação próxima da forma como Jane Eyre o descreve, né? Nessa questão de realmente ter um padrão ali nos filmes do homem branco, né? Um padrão social do homem branco, dos olhos claros, quando na verdade o Sr. Rochester está longe disso. Ele não é um homem branco de olhos claros. Ela realmente evidencia em algumas partes justamente a sua pele morena e os seus olhos negros. Vou tentar ver se eu encontro facilmente, porque foi uma das coisas que eu anotei, né? Uma das coisas que eu nem sabia, porque eu tava com aquela visão do Sr. Rochester tipo o Michael Fassbender, né? Naquela adaptação de 2011. Mas não só essa, em várias outras. Teve William Hurt, teve outra da BBC, todas elas seguem um padrão. É curioso, né? Porque sim, não é necessário seguir umas características físicas, o que importa é a essência do personagem. Mas é realmente curioso, entre aspas, que todos esses homens sigam o mesmo padrão e nenhum seja de fato como a autora o descreveu, né? E a mesma coisa acontece com Os Bons Vivantes, né? Com o Heathcliff de pele morena, escrito como alguém de pele muito escura, que ele tem essa questão cigano, né, no livro da Emily Brontë, e os personagens que os interpretam são todos homens brancos, né. Ela fala aqui em determinado momento, né, seus olhos negros e pele morena, e traços pagãos, enfim, ela evidencia algumas partes dessa pele morena do personagem. Se alguém aí conhece uma adaptação diferente, me avisa, porque daí eu dou uma procurada, mas pelas que eu assisti, eu acho que de 3 a 5, provavelmente, todos seguem o mesmo padrão. E Jane Eyre completa a sua jornada, né? Ela é realmente aquela heroína de um romance de formação, até em relação ao seu passado. Ela fecha ali, ela tem um fechamento do seu passado com sua tia, o que de certa forma é muito triste também em alguns momentos, né? A forma como sua tia permanece até o fim, a forma como ela prejudica até o fim, né? Quando um parente de Jane Eyre aparece para procurá-la. Então tem esse fechamento ali. Quando há esse reencontro, ela já é uma pessoa bem mais madura, né? Ela sabe lidar muito melhor com a situação, inclusive as ironias da vida, né? Porque até as suas primas ali precisam dela e a trataram tão mal no passado e chegam a um ponto em que elas precisam se amparar em Jane Eyre em determinados momentos. Então ela segue a jornada completa, né, de uma personagem que venceu em tantos aspectos, que conseguiu superar os obstáculos, que conseguiu ser fiel a quem ela é, que conseguiu ser fiel a seus princípios, que encontrou um amor profundo, que encontrou uma família e que ainda teve uma recompensa financeira. Mas acima de tudo, gente, eu acho que a Jane Eyre é uma personagem muito profunda e uma personagem muito interessante, para dizer o mínimo, sabe? Especialmente para a época em que ela foi criada, a época em que o livro foi publicado. E eu tinha uma visão completamente
completamente diferente de Jane Eyre. Eu não imaginava essa força interna tão grande na personagem. É uma coisa que é sempre dita, né? Mas quando você lê, você percebe muito mais essa força que ela tem e muito mais a resiliência, a maturidade que ela adquire, a bondade também. Ela também é muito afiada, né? Muito perspicaz e tem esse senso analítico e crítico muito completo. Então, é realmente incrível acompanhar um livro por essa perspectiva. Eu falei pra vocês que eu ia comentar mais sobre a edição. Como eu disse, eu sempre confio muito nas traduções da Zaha. Óbvio, eu não tava cotejando aqui com o original, mas você percebe uma escrita muito fluida, uma fluidez narrativa. Você não costuma encontrar erros aqui na edição, mas sim, os erros que são encontrados é basicamente erros de informação, né, que poderiam ter sido evitados. Na introdução, assinada por outra pessoa que não é tradutora, gente. A introdução é da Antônia Pellegrino e a tradução aqui no livro é da Adriana Lisboa. Então na introdução tem essa questão, né, que diz que Jane Eyre foi recusado quando na verdade não foi. Aqui também fala Charlotte trabalha como preceptora e então como governanta, além de viver um amor impossível com um homem casado. Aí dá a entender que ela viveu um amor impossível com um homem casado, só que ela não viveu o amor impossível, ela teve um amor platônico, né, já que o homem era casado. Então são informações assim passadas de uma forma superficial que dão a entender, abrem, né, a interpretações. Jane Eyre não foi rejeitado, também diz aqui que ela tornou-se escritora depois de suas irmãs, quando também não aconteceu, inclusive Jane Eyre foi publicado antes. Então assim, algumas informaçõezinhas específicas, mas até que a introdução tem sim muitas informações interessantes, né? Muitas análises interessantes sobre tudo. Agora eu posso dizer que essa aqui é de fato uma das maiores histórias de amor da literatura, sabe? Das que eu li, pelo menos, assim, uma das mais profundas, uma das mais verdadeiras e uma das mais emocionantes também. Eu realmente curti demais, eu ficava vibrando nos momentos de declaração aqui do livro, apaixonada com Jane Eyre, com o Sr. Rochester, e eu fiquei muito feliz ao final, sabe? Teve alguns momentos, alguns percalços difíceis de acompanhar, mas foi um livro incrível em tantos aspectos. De fato, dá pra entender porque esse livro é um grande clássico. Talvez muitos de vocês também tenham se identificado, né, com a minha experiência. Aliás, eu vou adorar saber o que vocês acharam, gente. Quais foram os seus sentimentos, o que é que vocês acharam da história, de aspectos específicos. Vai contando aqui embaixo. Eu vou adorar saber, vou adorar trocar essa ideia com vocês. Afinal de contas, é uma leitura conjunta, então a gente tem muito a discutir, né? Eu vou ler cada comentário, podem ter certeza. Eu não sei se faltou alguma coisa. Eu acho que com certeza faltou. Falei que esse vídeo ia ficar grande e que tem muito a ser dito sobre esse livro, né? Mas aí a gente continua conversando nos comentários e eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora vamos partir para a leitura de Agnes Grey, gente. Que eu sei que, né, não é um livro tão famoso quanto os outros das Irmãs Brontë, mas que eu tô bem curiosa e que o vídeo vai sair em março. Se eu não me engano, é dia 15 de março, então tá até, né, já meio perto. Porém, ele é bem fininho, né? Perto desse aqui, ele é um livro muito mais fino, acho que ele tem umas 200 e poucas páginas, esse aqui passa de 500. Eu vou ficando por aqui, gente, eu acho que tem muito mais a ser dito. Só de folhear o livro, eu já percebo várias anotações, assim, de coisas, de pontos que eu, né, conversei com história, que talvez eu não tenha mencionado, mas é impossível falar tudo, senão o vídeo teria 5 horas de duração. Então eu espero que tenha sido suficiente, que vocês tenham gostado de conversar um pouquinho mais sobre Jane Eyre. E vamos trocar uma ideia. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até o final, isso é bem importante. E se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.